Boa noite, irmãos. Nós estamos com a celebração do nosso culto de domingo, nesses dias de pandemia, dias únicos que nós estamos utilizando esse meio para adorar a Deus e ministrar a palavra do Senhor. Eu queria que você se preparasse aí onde você está na sua casa para adorar a Deus. E a palavra do Senhor diz que o que nos une é a fé, mesmo que estejamos separados fisicamente, nós cremos que Deus tem poder de nos unir pela oração, pela palavra e pela adoração que nós vamos ter. O culto em família, agora cada família reunida, adore a Deus, celebre com o Senhor e reaviva a sua fé. Nós vamos orar agora dizendo: Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este culto em cada lar, aonde essa palavra for anunciada, que ela possa ser acompanhada do Espírito do Senhor. Aviva, Senhor, a nossa fé nestes dias. Dá-nos um espírito de coragem, de ousadia e de moderação para vencermos os desafios. Espírito Santo, nós te convidamos, venha estar conosco. Recebe a nossa adoração em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Que você possa ter liberdade na tua casa para também poder adorar a Deus. Que não seja só quando a gente está no templo, mas que a tua casa seja o templo do Senhor neste momento, nesses dias. Amém? Que tu tenha liberdade com o teu familiar. Se quiser bater palmas, se quiser adorar a Deus. Porque Ele recebe o teu louvor, aonde tu estiver. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Oh, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha, não. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não. Declare: pois tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha, não. Teu amor não falha, não. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Coloque a mão no teu coração e declare que tudo Ele fazes para o teu bem. Nada passa despercebido dos olhos do Senhor.
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem sempre. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não. Oh, teu amor não falha, não. Teu amor não falha, não. Aleluia. Aí onde você está, dá glória a Deus, porque o amor de Deus, ele não falha. O amor do Senhor é fiel, contínuo e duradouro. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos, em Mateus capítulo 24, o amor vai se esfriar de quase todos. É o que a Bíblia diz. E essa pandemia nos faz refletir sobre esses últimos tempos. O que faz com que o amor se esfrie de quase todos? Essa é a nossa pergunta. E como podemos preservar e manter o amor de Deus até o fim? Nós queremos refletir hoje fazendo algumas perguntas. Por que você vai na igreja? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você discipula pessoas? Por religiosidade? Por medo de Deus? Por costume? Quem sabe você nasceu na igreja e faz isso automaticamente. Faz isso já por costume, por tradição, porque está numa escala. O amor vai se esfriar de quase todos. E amor esfria quando a gente não sabe mais a razão pela qual a gente realiza coisas, até no reino de Deus. Eu quero dizer para você hoje à noite, anota aí, intimidade gera utilidade. Utilidade nem sempre gera intimidade. Quando a gente só faz coisas úteis, pode ser por várias razões, mas elas não vão gerar uma intimidade. Eu estou cansado de ouvir a profecia, o avivamento vai vir ao Brasil e vai ser pelo sul que vai começar o avivamento. Eu estou cansado de ouvir isso. Por quê? Porque isso não é uma realidade. O avivamento, ele vai acontecer quando eu e você partirmos para buscar a presença manifestada de Deus no nosso coração. O reino de Deus está dentro de nós. E ele vai morrendo quando você deixar outro valor ocupar o lugar do Senhor. Nós estamos vivendo dias de isolamento, mas pode ser um tempo excelente em que você pode se aproximar do Senhor. Pode ser o teu tempo que você precisava para reavivar ou voltar à paixão pelo Senhor em todas as áreas da sua vida. Estar em casa é uma grande oportunidade. Tudo que nós podemos dar para Deus, Deus não precisa. Nós podemos dar para Deus louvor, mas Deus tem os anjos que o adoram o tempo todo, cantando santo, santo, justo, justo e digno, digno é o Senhor. Nós podemos dar oferta, mas Deus é o dono do ouro e da prata. Nós podemos dar a Deus evangelismo, mas Ele evangeliza. Há muitas pessoas dos povos não alcançados que têm conhecido a Jesus diretamente pela obra do Espírito Santo. Então, Deus não precisa do nosso serviço, mas Deus nos chamou para sermos dele, para termos um relacionamento com Ele. E isto é o melhor. A presença manifestada de Deus é o avivamento. Avivamento tem quando tem intimidade. Quando só tem serviço, serviço cansa. Serviço desgasta. Serviço até aborrece. Agora, quando tem intimidade, aí tem utilidade. Satanás, ele tinha utilidade, mas ele não tinha intimidade com Deus.
E nessa sua rebelião, ele levou 1/3 dos anjos com ele, se revoltando e tentando tomar a glória de Deus. Acabou a reverência, acabou o temor a Deus. Um dos sinais do enfraquecimento é quando nós não temos mais temor a Deus. A gente faz de qualquer jeito, faz quando dá e com o que está sobrando. E oferta para Deus também o mínimo dos mínimos. Isso é decadência espiritual. Estes dias de pandemia, agora, ou é dia de reavivamento, ou você ainda vai ficar pior do que estava antes. Se já estava fraco antes, se tornará mais fraco ainda. Mas nós vamos ver que quando os cristãos mais perseguidos eram, eles mais se apegavam ao Senhor e viviam. Eu queria te convidar, agora sim, abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7, que eu quero ler com vocês nesta noite. Capítulo 2 do livro de Apocalipse, a carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso. Lá diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A cidade de Éfeso era conhecida como a luz da Ásia. Era uma cidade importante no comércio, rica, e também conhecida porque ali tinha o grande templo da deusa Diana, que era uma divindade que produzia assim enormes aglomerações, um comércio de quinquilharias riquíssimos. A igreja acontece ali, você pode conferir em Atos 19, quando o apóstolo Paulo vai a Éfeso e tem um confronto com os adoradores da deusa Diana, e ele vai ser perseguido e fica 2 anos e meio morando na cidade de Éfeso. 2 anos e meio ele mora lá, prega, organiza e funda essa igreja. Ali pregaram Pedro, ali pregou João, ali pregou Priscila, Timóteo. Uma igreja que teve os principais pregadores. Esta carta, ela tem a data de 30 anos depois da sua fundação. Jesus está mandando uma carta para esta igreja 30 anos depois que ela foi fundada por ninguém menos do que o apóstolo Paulo, que 2 anos e meio trabalhou lá. E os outros passaram e trouxeram ensino, avivamento e pastoreio. Mas agora, 30 anos depois, ele volta para trazer um recado para essa igreja, que é esta carta. É uma carta cheia de símbolos e que mostra por que João escrevia com símbolos, para que os outros não entendessem. Ao dizer ali, por exemplo, diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, que seriam as 7 igrejas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O candelabro de ouro era a unção, o fogo, o agir, o mover do Espírito Santo. E o risco era perder o candelabro. Senão eu removo o candelabro do meio de vocês. O fogo sempre precisava ser mantido. O candelabro não poderia apagar o fogo. E Deus está dizendo: vocês correm o risco de eu remover o candelabro de vocês. O mover e o agir do Espírito Santo. Então, em 30 anos, aquela igreja teve um grande começo, teve os melhores pregadores da época, e agora ela passa por uma crise que Jesus vai. Antes da crise, Jesus faz 3 elogios a esta igreja. O primeiro elogio: conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa. Os ministérios funcionavam. Os diáconos repartiam os alimentos com as pessoas mais pobres. Quem se convertia ganhava um discipulado.
havia um bom serviço de acolhimento, havia bons serviços na igreja. Então, todo serviço que você faz, Jesus disse, eu conheço o teu serviço. Eu sei que vocês são uma igreja, de fato, operante em todos os aspectos. E olha mais, segunda, conheço a tua perseverança. Segunda coisa que Jesus conhecia é que no meio da perseguição, Domiciano, que era o imperador romano na época, ele gostava de ser chamado de Deus, de Senhor e Deus. Eu sou o dono de tudo e o Deus de vocês. E os cristãos se negavam a chamar o imperador romano de Senhor e Deus. As perseguições foram sangrentas. Essa foi a segunda grande perseguição. E perceba, os crentes de Éfeso foram perseverantes. Eles não se dobraram e resistiram. O terceiro elogio que tem é discernimento. Vocês conseguiram identificar os falsos profetas no meio de vocês. É um elogio. Hoje, muitos se levantam no meio de muitas igrejas dizendo coisas que não têm nenhuma base bíblica e arrastando muitas pessoas através de costumes errados, contrários, antibíblicos. E Jesus disse assim, vocês têm o dom do discernimento, vocês sabem separar o joio do trigo, o santo do profano. Vocês conseguem separar aqueles que estão tentando fazer do evangelho ajustamentos e relativizando os valores do evangelho. Hoje, cada vez mais tem um evangelho barato. Tudo pode, tudo me é lícito, as coisas são liberadas e já não tem muita diferença entre um que é verdadeiramente crente e um que não é. A Bíblia diz que Jesus elogiou que eles tinham discernimento e disseram, esse ensino não vem de Deus. Este apóstolo que se diz apóstolo não é apóstolo de Deus. Então essas três coisas importantes que Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, a tua perseverança e eu conheço o discernimento. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas que eu também odeio. Então Deus conhece, esse verbo conhecer significa Deus é o Senhor que sabe todas as coisas. Por isso Ele sabe como é que tu estás. Se você está quente, se você está morno, você está frio, Ele sabe. Nós não conseguimos enganar a Deus com ativismo, nós não conseguimos atrair para nós o favor de Deus porque a gente faz coisas para Deus, porque Deus até, Ele pode fazer tudo o que nós fazemos muito melhor. Mas Ele nos dá o direito, o privilégio de participarmos da obra dEle. Só que Ele não aceita o serviço de uma maneira relaxada, displicente, de qualquer maneira, ou em que nós queiramos roubar a glória de Deus. Os dias de hoje, de distanciamento e de isolamento, poderão ser o teu grande tempo de buscar um reavivamento espiritual tão grande. Qual foi o problema da igreja em Éfeso? Ali no versículo 5 diz, versículo 4, você abandonou o teu primeiro amor. Percebam, o verbo usado é abandonar. Abandonar é uma escolha. Não diz assim, você perdeu o primeiro amor. Perdeu é uma coisa que não depende da gente, é um ato involuntário. Abandonar é uma escolha. Você abandonou o primeiro amor. Quando eu escolho botar um outro amor dentro de mim, eu estou abdicando o amor a Deus. Ele já não é mais prioridade. Nós, brasileiros, costumamos fazer tudo, transformar todas as coisas em ídolos. A gente transforma o esporte numa religião, a gente transforma a política numa religião, a gente transforma artistas em ídolos, a gente se apega a coisas, valores, o dinheiro, o status ou vaidade, aparência, e faz disso assim o maior valor da nossa vida. Isso é idolatria. Isto ocupa o lugar de Deus. Deus nunca vai ser o segundo, o terceiro na minha vida ou na vida de qualquer pessoa. Ou Ele é o primeiro, Ele nunca vai ser um outro lugar, Ele não vai ocupar, Ele não vai dividir o lugar dEle conosco. Quando nós estamos falando de a necessidade de avivamento, pastor, quando vai chegar o avivamento no Brasil? É quando ele começar na tua vida. É quando você começar a botar o Senhor de novo em primeiro lugar. Eu amo o Senhor e por causa do Senhor vou transformar a minha vida. O amor não foi perdido, o amor foi substituído lá em Éfeso. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro.
Não é assim que nós amamos a Deus porque escolhemos, um dia nós nos convertemos. A Bíblia diz que Deus já nos amou antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em 1 João 4,19 que Deus nos amou primeiro. Então o nosso amor é resposta para Deus. Sempre é uma resposta, não é uma iniciativa nossa. Um dia eu resolvi amar a Deus. Não, Deus já nos amou, ao ponto de ter entregado o seu Filho único. A Bíblia diz em Romanos 5,8, que Deus, Ele demonstrou o seu amor para conosco, quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que Deus se revelou para nós antes de nós. Então quando a gente responde, também é uma escolha. Eu escolho colocar Deus em primeiro lugar, na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida familiar e também na minha vida como cidadão. Se Deus é o primeiro, então você tem temor ao Senhor. Então você vai responder a Deus pela única forma que Deus admite um relacionamento, que é por amor. Na antiga aliança, amar a Deus era uma obrigação. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por lei, era uma obrigação. No Novo Testamento, é uma escolha. Eu escolhi amar a Deus. Eu não sou obrigado. Eu espontaneamente, eu me lanço à presença do Pai, porque eu creio no poder poderoso do Senhor. E o versículo 5 lá diz assim, que qual é o resultado disso? O que Deus espera? Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Aqui a Bíblia está falando de arrependimento. No original é metanoia, é a mudança de mentalidade. Se a tua mentalidade, a minha mentalidade não mudar, não muda a nossa espiritualidade. Nota, se você continuar pensando como pensava antes, você não muda. A conversão é uma mudança de mentalidade. Você pode ter começado como os Gálatas, Paulo diz, vocês começaram bem, mas quem vos induziu ao erro? Eles voltaram à lei, à prática de guardar os costumes do Antigo Testamento. Quem vos induziu ao erro? Às vezes, nós mesmos é que procuramos outros valores, ou os valores do passado. Começamos a voltar às coisas que já tínhamos abandonado antes. É morte, é mornidão. Primeiro é mornidão, e o último estágio é morte espiritual. O avivamento do Brasil não vai vir uma onda, ela tem que começar individualmente. Você pode estar casado com alguém que não quer nada com Deus, mas você pode se deixar induzir. Veja Ló, a mulher de Ló olhou para trás, ela não quis seguir, obedecer a Deus. Mas alguém precisa tomar uma posição de dizer assim, eu vou andar em amor, em obediência a Deus. O arrependimento aqui é voltar àquilo que eles eram ensinados pelo apóstolo Paulo, eles realmente abandonaram a feitiçaria, queimaram os seus livros de feitiçaria em praça pública, renunciaram ao poder da deusa Diana e perseverantemente eles honraram a Deus. Mas com o passar do tempo, o amor foi se esfriando. Esse é um risco que tem acontecido com muitos de nós. Antes mesmo da pandemia do coronavírus, muitos já estavam se arrastando. Estavam devagar, que a gente tinha que estar sempre cobrando coisas, pedindo. E cadê fulano que não veio? Era o futebol que fica na televisão. Agora, irmãos, não tem nada disso. Um ser microscópico acabou com todas as economias do mundo. Parou todos os exércitos do mundo, todas as armas mais poderosas do mundo não podem acabar com esta pandemia. Mostra que nós somos frágeis. Mostra que daqui a pouco nós vamos estar terminando a nossa única vida. E o que vai levar em conta é se vivemos por amor. Se vivemos por amor, nós andamos em vida nova, em novidade de vida. Como está o teu amor pelo Senhor? Comece a se perguntar nisso. Comece a se lembrar como você teve o teu encontro com o Senhor. Quantos anos atrás? Aqui eu estou falando de 30 anos atrás. Alguns de nós têm 20, 25, 30, 12, 5 anos, eu não sei. Compare você com você mesmo. Diga, como é que está a minha fé hoje? Eu estou fazendo por costume, por rotina, porque eu tenho que fazer, porque eu trabalho na igreja, porque eu também acostumei, eu gosto. Está tudo errado. Se não for por amor, nenhum serviço Deus vai se agradar. Ainda que, 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, nada disso vai me aproveitar.
ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, nada disso vai me aproveitar. Se eu não tiver amor, nada serei. É o que diz a palavra do Senhor. O serviço no reino de Deus é por amor. Amor inclui intimidade. Intimidade gera utilidade. Às vezes nós queremos ser úteis, mas não ter intimidade com Deus. O que Deus mais quer é que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. O que Deus mais quer é que nós ouçamos a sua voz e vamos andar dentro daquilo que Deus nos criou para ser. O que Deus te criou para ser? Qual é o dom, o talento, o chamado que você tem? Você está exercitando isso? Avivamento é quando eu estou fazendo aquilo que Deus me criou para fazer. Não é o que eu estou imitando os outros a fazerem. Não é o que eu estou projetando uma coisa que não é para mim. Se eu viver o que eu tenho para viver, então eu estou no centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro. Se eu já não sei mais por que eu estou fazendo, estou apenas fazendo coisas, eu corro o risco de ter uma grande derrota e uma grande perda. A grande diferença dos nossos dias é que a gente trata mais, às vezes, as consequências e não as causas. Nós trabalhamos os sintomas e não a doença. O rei Davi, lá no livro do Salmo, verso 12, ele escreveu assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Davi tinha pecado e ele perdeu, não por causa do pecado, mas antes ele já tinha perdido a alegria da salvação. E porque ele já não tinha mais aquela alegria da salvação, ele, ao invés de estar no campo de guerra, ele estava em casa dormindo e se enamora com a mulher do seu comandante, um dos comandantes do seu exército. Porque ele estava no lugar errado, não fazendo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E ele tinha perdido a alegria da salvação. Há muitos crentes que não têm mais a alegria de orar, a alegria de abrir as Escrituras, a alegria de evangelizar, a alegria de estar na casa do Senhor. Não tem mais. Mas estão fazendo, estão batendo ali. Nós trabalhamos só causas. Nós trabalhamos consequências, não as causas. Nós trabalhamos a pornografia. Você é sintoma, não é causa. A mentira é sintoma, não é causa. O homicídio, sintoma, não é causa. A causa é que nós perdemos o temor a Deus. A causa é que nós falimos. Lá no nosso secreto não tem mais fogo. O Senhor Jesus disse: olha, eu vou remover o candelabro da igreja de Éfeso. O fogo, o agir do Espírito Santo. E eles tinham serviço. E eles tiveram um bom começo. Mas a palavra do Senhor diz que eles vão perder, correm o risco de perder. O rei Davi diz: Senhor, me restitui a alegria da salvação, que ele tinha perdido. Muitos estão perdendo e não tem nem se lembrado disso. Uma pessoa apaixonada, ela tem uma mente ocupada. É muito interessante conviver com pessoas apaixonadas. É bom estar do lado de pessoas apaixonadas, porque elas ocupam a mente com os pensamentos, ela planeja como agradar outra pessoa, nos mínimos detalhes. Um novo convertido é uma pessoa muito boa de estar perto. Agora, uma pessoa convertida há muito tempo, que não diminuiu a paixão por Deus, é muito bom de estar perto. Toda pessoa que tem intimidade com Deus é bom de estar perto, porque ela nos cativa, ela tem pensamentos bons, ela quer criar coisas, ela estimula. Agora, quando ela está enfraquecida, ela desanima as pessoas ao seu redor. Você nunca vai conquistar o que você não ama. Todo vencedor, ele ama aquilo que ele faz. Toda pessoa que se sobressai, ela faz aquilo com muito amor, ela ama o que ela faz, seja na sua vida social, profissional ou ministerial. Ele faz aquilo com gosto e com prazer. E logo, você não vai alcançar o reino de Deus se você não amar o reino de Deus. Se você não ansiar por estar. O apóstolo Paulo diz: olha, eu teria muito prazer de partir e estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa do Evangelho ele ainda entendia que precisava ficar e ficou mais algum tempo. Satanás, ele procura mudar a nossa paixão para que a gente viva uma vida morna, sem efeito. Ele procura nos dar outros valores, outros atrativos, outras distrações. E nós vamos falindo aos poucos.
Ele oferece uma banca de coisas para a gente se distrair. Quantas pessoas nesses dias podiam estar colocando a sua agenda de oração, um tempo a sós com o Senhor, e não estão conseguindo, porque Satanás sempre diz, quem sabe você faz isto, faz aquilo outro, mas ninguém vai se apaixonar por Deus se não tiver intimidade com Ele. Avivamento é primeiramente a presença da manifestação da glória de Deus em nós. Isto é avivamento. Não existe avivamento sem presença do Senhor. Só uma fé que age por amor vai deixar marcas. A igreja de Éfeso recebeu uma carta de Jesus com elogios, mas recebeu uma exortação. Você abandonou o teu primeiro amor, arrepende-te, lembra-te onde você caiu e se levante. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo para a gente dizer assim, eu já podia estar muito melhor. Eu já não estou mais orando em línguas, eu não tenho mais a busca no Senhor, o jejum é pesado, eu não oro mais pela salvação da minha família. Esse avivamento é algo do Senhor. Todos os vencedores são aqueles que amam profundamente a Deus. A igreja de Éfeso passou pela segunda maior perseguição. E alguns anos veio perseguição ainda maior, mas eles resistiram. Nós precisamos, nesses dias de isolamento social, dizer assim, eu preciso voltar a me apaixonar outra vez. Aproveite esse tempo e diz assim, Senhor, eu deixei me distrair. Não tem mais o futebol na televisão, não tem mais as tuas novelinhas na televisão, não tem mais... Bom, pastor, ainda tem um montão de seriados, tem aquelas coisas, mas tudo está parando. Será que você não notou ainda? Que só está nos sobrando um que pode controlar e nos dar vitória contra essas pandemias, e a cada ano, de tempos em tempos, a gente tem uma nova pandemia. Elas ou nos levam para perto de Deus, ou vão nos afundar. Deus está nos chamando para um grande avivamento. O avivamento não vai vir de fora, não vai vir em ondas assim do mundo. O avivamento, ele vai começar pessoa por pessoa. Pessoas manifestando paixão por Deus, uma paixão ardente, poderosa. Pessoas de novo chorando pelos seus pecados. Davi, quando foi encontrado pelo profeta Natã, ele chorou. Deus me restitui a alegria da salvação e não me repulses da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Era o risco que tinha a igreja de Éfeso, ser retirado o candelabro, o fogo. Eu queria orar com você. Eu quero te convidar, você ainda estiver, para você voltar a se apaixonar outra vez. Eu queria que você dissesse, Senhor, esses dias que eu estou em isolamento, saudade dos meus irmãos, mas eu sei que tu tens saudade do meu cântico, eu sei que tu tens saudade da minha adoração, do meu serviço, principalmente de um serviço de filha, de filho que ama ao Senhor em primeiro lugar. Deus fez você parar, fez o mundo parar, para ter um tempo de arrependimento e de voltar ao primeiro amor. Pai, libera sobre as casas um avivamento por amor e não por medo, por amor e não por obrigação. Senhor, um serviço no reino de Deus por amor, porque logo, Senhor, nós vamos todos estar voltando para a casa do Pai, trazendo, Senhor, os dons e os talentos que o Senhor nos deu e dizemos, Senhor, usamos, combatemos o bom combate, Deus, completamos a carreira e guardamos a fé. Nós pedimos, Espírito Santo, aviva a cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos adorar a Deus, terminar esse culto. Queria que você aproveitasse esse hino que nós vamos ministrar agora, para falar com Deus e dizer, Espírito Santo, te manifesta em nome de Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, eu quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre
coração eu quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar por ti outra vez, eu quero me desesperar todo tempo outra vez, eu quero perder o sono e a preguiça outra vez, queimando de amor por ti. Pois tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, tenho fome de ti. Eu tenho sede, tenho fome de ti. Leva-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, tenho fome de ti, Jesus. Tenho sede, tenho fome de ti. Aleluia. Que você possa ter fome e sede do Senhor Jesus. Ele é o teu pão, Ele é o teu alimento. Em o nome de Jesus. Amém. Nós cremos que o entregar dos nossos dízimos e ofertas é um ato de amor, obediência e adoração a Deus. Ao entregarmos nossos dízimos, honramos e colocamos Deus em primeiro lugar. Já a oferta é uma oportunidade voluntária de investirmos o nosso tesouro em algo eterno.